Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues, a sua terapeuta e prof preferida. Antes de eu anunciar o nosso convidado, eu já vou dar uns pareceres aqui. Vamos fazer uma reaction a várias informações que está aqui nas redes sociais sobre a espiritualidade e estudos mais profundos. Então, eu quis trazer um professor que ele estudou em escolas iniciáticas, que ele estudou na fez parte da eubiose, fez parte de várias escolas de estudo, ele é pesquisador. O pesquisador é aquela pessoa que não é pesquisadora de internet, gente, é pesquisador que vai a campo, vai para o Egito, vai para onde tem que ir, para ter as suas experiências pessoais, né, de acordo com aquilo que ele recebeu de conhecimento. O conhecimento é infinito. A gente estuda vários livros, várias apócrifos também, né? Que tem mais de 1000 anos, muito mais antigo que a Bíblia, né? Porque tem gente que ainda estuda da Bíblia para cá. Mas a gente está falando de estudos antes da Bíblia, um povo antes da parte que a gente conhece como os cristãos, né? Então, eu trouxe uma pessoa especializada que tem uma escola renomada, que é Pilares de Hermes, na qual eu, Karen, indico para os meus alunos que querem estudar sobre esse assunto. Então, eu já vou deixar esclarecendo aqui, a gente não está fazendo reaction a ninguém pessoal, nós estamos fazendo uma reaction de informação. O intuito do TV Galáctica e do meu canal é trazer informação para vocês. A informação é uma energia, você pode aceitar ou pode não aceitar. Então, eu trouxe aqui o Paulo Iannuzzi para a gente falar sobre toda essa questão que está tendo aí na internet, de Yahvé, Javé, de Arcanjo Miguel, que é do mal, e que tudo que está lá relacionado ao que a gente conhece te prende na Matrix, etc. e tal. Então, eu trouxe o Paulo para esclarecer para vocês. Então, vai ser, eu acredito que vai ser uma aula. Bem-vindo, Paulo Iannuzzi. Tudo bem com você? Oi, Karen. Tudo bem? E você? Tudo Muito tranquilo? bem. É sempre um prazer enorme estar aqui na TV Galáctica, das lives que eu já fiz e voltarei a fazer, e estar aqui com você e com o Dorim nesses eventos, principalmente esclarecedores, desmistificadores, que é o objetivo nosso. Tá? E fico muito feliz, muito honrado, mais uma vez, com o seu gentil convite, agradecendo a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos apoiando, prestigiando esse trabalho. Muito bem. Paulo, vamos começar com, acho que é o básico do básico, né? Que o pessoal está falando de Yahvé e Javé. Eu mesmo já tenho uma dúvida que eu vou te perguntar minha pessoal, porque eu coloquei num dos meus projetos os 72 nomes de Deus, lembra que eu te falei? Então, quando a gente vai estudar Yod Rei, Vod Rei, ou Shein, o que é? É Yahvé, Javé, ou não é nenhum dos dois? Começa explicando para mim e para o público também a diferença de Yahvé, Javé, quem são esses personagens, o que é o Deus Supremo, para a gente parar com essa confusão. Primeiramente, conhecimento é de todos. Ninguém, nem nenhuma escola ou instituição é detentora do conhecimento. É apenas salvaguarda do conhecimento, que é um direito de todos. Tá? E um dever, no sentido de ampliar o processo de consciência. E conhecimento puro e simples, teórico, sem aplicação prática, é você jogar patrimônio pelo ralo e ocupar sua cabeça com coisa que não vai fazer. Então, conhecimento, como se faz muito hoje em dia, não é para colocar na prateleira, é para aplicar na prática, na vivência, na experiência, no nosso dia a dia. E falo isso por experiência própria, assim como a Karen e o Dorim e tantos outros o fazem da mesma maneira. Tá? Dito isso, procurando responder a sua pergunta, em verdade, quanto mais a gente estuda e pratica, a gente mergulha mais intensamente na filosofia socratiana, quando Sócrates já dizia: eu sei que nada sei. A gente não sabe de nada ou muito pouco. Então,
primeiramente, existe por aí, lamentavelmente, por conta até do Kali Yuga, esse período que estamos atravessando, de transição de eras, né? Uma falta de pudor e uma falta de humildade por parte de muitas pessoas, principalmente aquelas que são, querendo ou não, formadoras de opinião, em transmitir determinados assuntos que, em princípio, mesmo sendo abertos, são de caráter iniciático. E aqueles que ainda não têm esse entendimento, principalmente emocional, do caráter iniciático e do peso de determinados conhecimentos, vai fazer o uso, entendimento e uso errôneo desses mesmos conhecimentos, né? Que já são transmitidos de uma forma errônea e duvidosa. Então, existe a necessidade de um filtro por parte de todos nós com respeito a determinados conhecimentos, onde esse filtro está ligado ao nosso processo intuitivo, ao nosso eu interior, ao nosso propósito em ligarmos ou religarmos com o nosso eu divino, com o divino em nós, com o divino de uma forma geral. Tá? Então, esse comprometimento, que já é uma palavra rara hoje em dia, para não dizer palavrão, né, faz com que você, nesse comprometimento, já naturalmente vá encontrando o seu caminho. E por isso eu sempre digo, não leve a ferro e fogo, não acredite em tudo que você vê, em tudo que você ouve, em tudo que você lê, e muito menos em pessoas, em livros, enfim, tenha o seu cunho crítico, tenha o seu bom senso e tenha a sua verdade interna se bater com aquilo que você viu, que você ouviu, que você leu ou não. Não siga apenas por seguir. E, dentro dessa pergunta que você fez, Karen, não tem como você, primeiramente, definir Deus, porque a própria palavra Deus vem de theos, do grego, e do processo gnóstico, tá? Embora não seja indexado ao Criador, a própria palavra Deus já define e limita o que não pode ser definido, o que não tem forma, o que não pode ser determinado, pois é infinito e ilimitado. Simplesmente, nem Deus, conforme é colocado de uma maneira geral, Deus não existe. Deus simplesmente é. Ou seja, o eterno, o criador, o incognoscível, onde qualquer outro nome já limita, porque não deve ser limitado. Então, esse é o Criador, não Criador. É o Criador, Supremo, o Eterno, de onde tudo sai e para onde tudo volta. Né? E, a partir disso, você tem o chamado demiurgo. E o demiurgo, ele vem com determinados, vamos dizer assim, projetos, né, a partir do início divino. E o que tem se colocado aí é o que nas escolas de mistério, nas escolas ocultistas transmilenares de conhecimentos que vêm desde o início da Atlântida para cá, e se isso perdura esse tempo todo, não é por conta de uma manipulação de Matrix, é porque existe fundamento sério na estrutura de determinados conhecimentos que atravessam o tempo. Alguma coisa de importante existe em conhecimentos e práticas que transbordam o tempo nesse nível. Né? Então, Javé e Yahvé é, em verdade, o demiurgo, não tem nada a ver com o divino. Né? E o projeto de desenvolvimento evolutivo no nosso sistema solar e em outros quadrantes está ligado a hierarquias, onde Yahvé faz parte. Agora, eu não vou aqui criar juízo de valor, tecer julgamentos, críticas ou opiniões, porque sobre isso não existe fundamento. Por mais
e estudo, especialmente mitológico, que exista, embora eu concorde que para conhecer a história da humanidade é preciso que você mergulhe na ufologia também, mas na mitologia principalmente, guardando as devidas proporções das narrativas e contos míticos, a estrutura mitológica diz muito sobre a verdadeira história do planeta e o que aconteceu aqui, né? Agora, em cima disso, existem muitas especulações, existem muitas confusões, existem muitas canalizações, contatos, elementos até psicomediúnicos de transmissão, lembrando que esses elementos transcendentais, a mente do médium, do sensitivo, entra em conta no processo. Nenhuma transmissão mediúnica é 100% genuína, porque se aproveita muito do que existe de bagagem do próprio sensitivo. E como somos falhos, né, existem elementos nessas transmissões que são deturpáveis ou distorcidos nesse processo, né? Então, muitas dessas comunicações vêm em código, no sentido em que estamos com respeito ao nosso grau evolutivo de entendimento e assimilação de determinados conhecimentos. Porque existem conhecimentos e informações que estão num nível cósmico tão elevado, tão avançado, que nós não temos condição evolutiva de entendermos, assimilarmos, absorvermos a essência desses conhecimentos. Eles são decodificados, são preparados e condicionados num sentido em que possamos assimilar e entender. Eu costumo dizer, paralelo a isso, que na antiguidade, muitos seres de origem cósmica, inclusive extraterrestres, eles eram entendidos de uma determinada forma, de acordo com o grau de consciência, assimilação e entendimento da humanidade em épocas remotas. Muitos eram tidos como deuses, ou tidos como anjos, tidos como seres celestiais e suas carruagens de fogo. Nós vemos isso em toda a história antiga de várias civilizações, os seus épicos e transcrições sagradas de seus livros sagrados, a gente sabe disso, né? Era a maneira como o ser humano entendia. Hoje, com o advento da era espacial, o ser humano pode ter uma outra visão em cima dessas mesmas figuras. Se não houver um contato num futuro breve e tiver pouco avanço no entendimento das pessoas, por exemplo, daqui a 500 anos, daqui a 300 anos, esses seres vão se apresentar como ainda se apresentam, ou vão se apresentar mais próximos do que eles realmente são. Quem garante que esses seres, ao se apresentarem, são realmente daquele jeito e transmitem o que eles querem transmitir? Eles aparecem e se manifestam de uma forma mais próxima ao que a gente pode entender, ao que a gente pode aguentar em termos vibracionais, e com o conteúdo mais próximo possível do nosso entendimento e assimilação. Tá? É como você tentar ensinar física nuclear e mecânica quântica para um garotinho de 4 anos de idade. Tá? E são seres, principalmente os de hierarquia angélica, vamos falar de arcanjos, que a hierarquia angélica é longa, são seres que, dependendo do grau hierárquico angélico, são seres do tamanho do nosso sistema solar até. Então, isso depende do processo evolutivo, das suas funções. Então, não existe um arcanjo que se manifeste diretamente para um grupo ou para uma pessoa. Tá? Existem fragmentos de fragmentos desse ser, tá? Que, com todos os outros da sua linhagem, se manifestam ocasionalmente ou não.
É como você pegar uma pessoa de 2,5 metros de altura que calça 52 e querer colocar um sapato 36 nela. Não dá. Tá? Então, muito do que se fala sobre o divino, muito do que se fala sobre hierarquias angélicas, tá? E outros seres, inclusive do reino elemental, com raríssimas, mas raríssimas exceções em termos de publicação, você vai ver na maioria dessas publicações, um conteúdo que não corresponde muito à realidade do que realmente são esses seres. E muita gente, a partir desse tipo de conhecimento, principalmente do que tem na internet, onde na internet você encontra de forma muito rara coisas boas, principalmente nesse assunto, né? A visão, na maioria, é completamente distorcida com respeito a hierarquias angélicas. Tanto é que existe uma confusão que eu já vi muita gente fazer, infelizmente, com respeito ao que você citou, os 72 nomes de Deus, os chamados 72 sopros de Elohim, tá? E são os 72 gênios. E muita gente os chama de anjos. E tem gente até que acha que são esses os únicos anjos, 72 anjos. E não são. Primeiro que são gênios. São códigos divinos, não são anjos. Tá? E para um estudo e prática mais profundo dos 72 nomes, é preciso que se tenha um conhecimento bastante avançado, até com dedicação, sobre os 36 selos de Salomão, para que você possa entender, compreender e praticar e interagir com os 72 nomes, com os 72 sopros de Elohim, com os 72 gênios na Kabbalah. Tá? Então, o conhecimento cabalístico ele é muito mais profundo e, infelizmente, é encarado de forma superficial, como eu disse, onde muitos até confundem gênio com anjo e acham que são só aqueles 72. Existe uma infinidade de anjos. Tá? Então, você tem uma hierarquia, por exemplo, só para resumir, de baixo para cima, dos anjos, que são os de atribuições mais próximas ao ser humano, acima dos anjos. Em verdade, existem 7 anjos, ou 7 seres de cada hierarquia. A questão é que, desses 7, existe um desmembramento de cada um para mais 7. E cada um desses outros 7 se desmembra em outros 7. E assim sucessivamente. Vamos ter zilhões e zilhões e zilhões de anjos. Acima da hierarquia angélica, nós temos arcanjos. Acima do arcanjo, os principados. Acima dos principados, temos as virtudes. Acima das virtudes, nós temos as potestades. Acima das potestades, nós temos as dominações. Acima das dominações, nós temos os tronos. Acima dos tronos, nós temos os querubim. E acima dos querubim, temos os serafim. Estou falando, no caso de querubim e serafim, no termo hebraico original, onde IM no final já denota plural. Então, em hebraico não são querubins, são querubim e acima serafim, os mais próximos do divino são os serafim. Assim como Nephilim. Não existe Nephilins. Nephilins é um aportuguesamento mal feito do termo original hebraico Nephilim, que por si só já é plural. Apenas um adendo. Então, acima do arcanjo tem uma hierarquia de mais 7. Tá? E arcanjo já é um ser poderosíssimo. E para cada hierarquia existe a sua contraparte, que nós chamamos aqui de negativa ou trevosa, opositora, no sentido de polaridade. Então, existe anjo dito bom? Não, anjo é anjo. Existe anjo mau? Não, anjo é anjo. Existe um anjo ligado à lei
ao Dharma, à lei cósmica, à lei divina, e aquele que não é necessariamente ligado à lei. Então, como só existe um absoluto em essência, que se manifesta de forma trina, e cuja evolução é septenária, nós temos todo esse processo do universo dual mantendo o equilíbrio sempre. O ser humano é que desequilibra o processo. Então é preciso ter muito cuidado com as hedonices ditas a respeito de anjos, muito cuidado com as hedonices, mais de 90% do que se diz por aí a respeito de Anunnaki e tudo que decorre deles. É preciso ter muito cuidado com todo esse processo de Matrix. Tá? É preciso ter cuidado também com o entendimento real do que significa Lúcifer e uma hierarquia luciferiana, onde as coisas são misturadas de uma forma ignorante, tá? E mal compreendidas dentro do processo evolutivo. Tá? Então, com respeito aos arcanjos, especialmente a Mihael, arcanjo Miguel, no meu entendimento e nos meus 42 anos de trabalho prático e de pesquisa a fundo dessas e outras coisas, nós temos elementos angélicos em todas as culturas antigas, mencionadas de forma diferente. Tá? O que observamos na Kabbalah com respeito a hierarquias angélicas ligadas à árvore sefirótica, por exemplo, já tinha no Antigo Egito. Tá? De uma forma muito mais antiga, na Índia também, e assim por diante. E nesse sentido, no que você, Karen, colocou na introdução, tá? Em levar a nível, até vamos dizer, computacional, entre aspas, em respeito à Matrix, com inteligência artificial, onde muita coisa é forjada, sim, muita coisa é forjada, muita coisa é manipulada, nós somos objetos de manipulação, digo nós, aqueles que se permitem a isso, que gostam, até alguns até gostam desses assuntos, queriam conhecer mais esses assuntos, mas não conseguem abandonar, a mediocridade de suas vidas, onde se tornam dependentes do material, dependentes de comunicações nesse nível que deturpam muita coisa, porque ninguém é dono da verdade, atribuindo afirmações perigosas, onde muita gente boa segue. Mas segue por quê? Porque, repetindo, estão ligados, mergulhados nessa mediocridade. Não conseguem abandonar ou renunciar elementos da vida, ou pelo menos equilibrar e conviver elementos materiais de vida, sem ser dependentes deles. E precisam de uma resposta interna e acabam seguindo determinadas coisas que não têm a menor propriedade. Tá? São vítimas? Não. Não, porque se um indivíduo que dá valor ao que é dito por aí, sem uma crítica interna, sem uma pesquisa, sem tirar uma prova dos 9, um indivíduo que se entrega a determinadas informações, determinados conhecimentos e determinadas práticas, que no fundo são distrações e vão desviá-lo do verdadeiro caminho, que é a redescoberta do Deus interior, do divino interior, esse pessoal também se segue, é porque encontrou alguma afinidade. Ninguém é inocente. O que é preciso é ter mais equilíbrio, selecionar as verdadeiras prioridades na sua vida evolutiva, o que realmente você veio fazer aqui, qual o seu propósito. Eu não sei qual é o meu propósito, não descobri. Então crie um. Crie um propósito. Tudo que vem de fora para dentro não vai te levar a lugar nenhum, ou muito pouco. Pode sim ser um pequeno gatilho, um pequeno rastilho de pólvora, quando você se permite, a reacender a sua chama interior. Suas verdadeiras soluções, seus verdadeiros objetivos, e tudo aquilo que vai te levar para um caminho certo,
certeiro vem de dentro para fora. Qualquer informação de fora para dentro, repito, pode ser apenas um gatilho. Quando você se permite, na maioria das vezes nem isso é. Vai preencher seu tempo, vai preencher sua mente e você vai continuar no Maia, na ilusão. Isso sim é Matrix. Tá? Matrix porque você também se permite a estar inserido nela. Tá? Ah, mas isso aí também é muito severo, tem que ser certinho, tem que... Não, nada disso. Nós é que vivemos há muito tempo num mundo condicionado de forma errônea, contrária à lei divina. E nos acostumamos com isso. Porque o mundo físico é um mundo de desejos, caprichos, prazeres, e temos dificuldade em abrir mão de determinadas coisas. Mas para isso, sem precisar abrir mão, mas equilibrando, fazendo com que isso não se torne um apego, uma dependência, é preciso que elevemos o nosso padrão vibratório, elevemos nossa consciência e elevemos o nosso nível de alma. Cada um tem um nível de alma diferente, que obedece à sua frequência, ao padrão de frequência que você permite de acordo com as suas escolhas. Tá? Então, claro que cada um acredita no que quiser. Cada um tem o direito de falar, crer, seguir o que quiser. A questão não é essa. A questão é evitar perdas de tempo e procurar abrir a sua mente para a experimentação, não só daquilo que você está inserido, mas abrir sua mente para outras coisas, principalmente para o que tem aqui dentro. Porque é fácil delegar poderes. É fácil você deixar para o outro algo que cabe a si fazer. Porque evolução dá trabalho. Evolução exige esforço. Espiritualidade não está fora da matéria. Espiritualidade é aqui e agora, com o que você faz na sua vida também, que vai ou não elevar a sua frequência. Isso exige esforço, isso exige atitude, isso exige comprometimento. E a maioria prefere entregar a outrem o que cabe a si. Tá? Dentro disso, não vai vir nenhuma hierarquia angélica aqui na transição de eras te tirar dessa, como muita gente acha. Não virá aqui a grande fraternidade branca, a grande loja branca, com os mestres, que aliás é outro assunto interessante, o mestre está muito longe do que a maioria pensa que é. Mas eles não virão aqui tirar você dessa. Assim como não vai vir aqui frotas e frotas de nave para uma evacuação daqueles assistirem em órbita de camarote e o pau quebrar aqui embaixo. Se você acha que isso vai acontecer, puxa uma cadeira e senta. Mas fica sentadinho bastante tempo. Não é assim que a coisa funciona. Espiritualidade, principalmente, é esforço, é trabalho, é atitude em sermos, primeiramente, pessoas cada vez melhores. Preparar o nosso interior, nosso desenvolvimento energético. Para quê? Para melhor servir. Então, existe a necessidade, para quem quiser continuar a reencarnar aqui, quem quiser adentrar numa real frequência, saindo da ilusão, principalmente se abrindo para determinados conhecimentos sérios, e essa proposta interior vai te levar ao lugar ou lugares que você precisa para aprender e descortinar um véu, né? Isso depende da escolha de cada um. Então, é muito cômodo você chegar e ouvir A, B ou C falar isso aqui. Inclusive eu, não sou o dono da verdade, por isso que eu estimulo que as pessoas pesquisem, estudem, pratiquem para tirar as suas próprias conclusões e usar essa experiência para outras experiências e vivências cada vez maiores. Tá? Esse é o sentido real da vida, do que se entregar ao que A, B ou C fala, mesmo que seja alguém
fora da caixinha, de formação extensa e etc, etc, e principalmente aquele que fala inglês, né? Para o brasileiro, infelizmente, quem fala inglês é Deus. Então, existe a necessidade de muito discernimento com respeito a essas coisas. E o discernimento é tão necessário, que existe, embora estejamos numa época de abertura bem grande, onde muitos conhecimentos eram proibidos de serem transmitidos fora de um âmbito iniciático, hoje em dia muita coisa é transmitida. Eu falo em várias lives, nas minhas aulas, meus cursos, etc, tal, assim como outros tantos como eu. E agora, nesta live, coisas que anos atrás não se podia falar, né? E existem conhecimentos, principalmente em relação à grande loja branca, em relação a hierarquias angélicas, anjos, arcanjos, etc., né? Que são de âmbito iniciático, de boca para ouvido, que você não vai encontrar publicado por aí. Vai encontrar um ou outro livro iniciático, muito velado, e a maioria das transmissões são transmissões que vêm de uma forma milenar. Anjo é um assunto muito sério e muito esotérico. Arcanjo e hierarquias acima, nem se fala. Dentro do processo evolutivo do Sistema Solar, por exemplo, nós temos os grandes senhores. Resumidamente falando, de acordo com conhecimentos da ciência das idades, você encontra na teosofia, encontra em outros ramos de ocultismo, a gnose, enfim, em outros também vindos principalmente do Egito, da Índia e do Tibete, lá atrás, não agora, lá atrás, mas que permanecem, né? Nós temos os processos evolutivos das raças, dos planetas, principalmente aqui na Terra, onde estamos atravessando a atual quinta raça de 7, mais especificamente, estamos transitando da quinta sub-raça para a sexta sub-raça da quinta raça, raça ária, das 7 raças evolutivas da chamada quarta ronda planetária terrestre, que é a ronda da experimentação tridimensional, da encarnação, da experimentação do físico, tá? Onde, nesse processo, tudo isso é gerenciado por um grande senhor ou um grande arcanjo, tá? Ou seja, uma atribuição arcangélica é algo que a gente não tem como imaginar, não tem nenhuma ligação com algo considerado negativo ou trevoso, etc. Muito pelo contrário, é um gerenciador evolutivo por excelência. Então, primeiramente, o nome de um arcanjo, ele, quando proferido, é um nome sagrado que tem que ser proferido até baixinho, como os antigos egípcios faziam com os deuses. É um nome muito sério, é um código mantrânico. Eu, por exemplo, estou falando agora Arcanjo Miguel, mas estou pedindo permissão, licença a ele para falar. E muita gente usa o nome à torta e à direito, como se fosse o nome do padeiro da esquina, com todo respeito ao padeiro da esquina, apenas um elemento comparativo evolutivo. O padeiro da esquina pode ser eu, você, qualquer um. Mihael é Mihael. Assim como outros arcanjos. Primeiro, o senhor responsável pelo processo evolutivo do reino mineral, o segundo do reino vegetal, o terceiro do reino animal, o quarto do reino hominal, que é o nosso. Então, estamos sob a égide do quarto senhor, administrando essa quarta ronda planetária, ligado à chamada cúpula, que é um conglomerado mental de seres que direciona todo o processo evolutivo deste planeta. E temos os senhores de... Repete o nome. Pan? Você falou. Você estava falando que ele representa o Minal,
é vegetal, né? É o que você falou? Falando que o primeiro senhor gerenciou o processo de desenvolvimento do reino mineral. O Qual que é o segundo nome? senhor... Oi? Qual que é o nome? Não posso dar. Ah, tá, não, é que eu entendi você falando pan. Não, não, não. Ah, tá, O desculpa. Então segundo tá do bom. reino vegetal, o terceiro do reino animal, o quarto senhor do nosso reino hominal. Nós temos o chamado quinto senhor, de outra ronda mais avançada que a da Terra, no nosso próprio sistema solar. O sexto senhor mais avançado ainda é o próprio Michael, o próprio Arcanjo Miguel. Ou seja, é uma conotação de entendimento e de atuação de um ser desses muito mais ampla e profunda do que é divulgado por aí, simplesmente por limitação de conhecimento e informação. E é preciso ter depois de um determinado embasamento. Tá? Então, só para resumir, a gente já resumiu bastante aqui, né? Primeiramente, essa questão de bem e mal é discutível. O nosso entendimento ainda é muito primitivo e classifica tudo de uma forma dual grotesca, que no caso é bem e mal. Né? Existem as polaridades. Isso é diferente. Qual o barato da questão evolutiva de cada um para encontrar o seu Cristo interno, para encontrar a sua ligação com o divino? É você colocar o seu lado negativo para fora. Reconhecer que ele existe. Tem coisas que você faz que depende dele. A questão é que, na maioria das vezes, ele te mantém sob controle. Ele vai fazer com que você acredite num indivíduo ou indivíduos que falem determinadas asneiras, principalmente sobre essas questões colocadas aqui, especialmente sobre Arcanjo Miguel, né? E que, no fundo, é o lado negativo que te controla, te domina porque você deixa. Força, coragem, determinação, ousadia, ambição no bom sentido, isso tudo é do lado negro. Isso tudo é do lado negro. Agora, uma vez dominado, controlado, fazendo com que isso sirva a você, aí você está num processo de total domínio do seu eu e da sua vida. E principalmente do seu processo evolutivo. Observem a palavra que eu usei. Eu tenho cuidado com as palavras. Domínio, não controle. Controle ninguém tem sobre nada nem ninguém. Porque você gasta uma energia enorme para manter o controle que uma hora você vai perder e tenta manter por quê? Por uma questão de ego. Quando o ego vai embora, aí você, de uma forma calma, serena e natural, tem domínio sobre aquilo. E quando você tem um domínio sobre algo, jamais, em momento algum, aquilo vai ter força de vir contra você, por mais que tente. Então tudo começa aqui. Mente. Sua mente é que vai determinar se você vai ficar à mercê ou não das suas emoções. E quando isso acontece, você está perdidinho. Quando isso acontece, o buscador que busca, mas é fanático, está perdidinho. Se isso acontece com um buscador que busca porque é curioso, ele não está tão perdido que aquela curiosidade pode levá-lo a um caminho. Mas a maioria se desvia desse caminho. Se você é um buscador indiferente, tanto faz quanto tanto fez, você não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar perdidinho. Se você é um cético de carteirinha, nada contra o cético, mas observando que a grande parte dos céticos já vem com uma posição pré-determinada e não se abre para novas possibilidades. Também vai ficar perdidinho. Se o cara está buscando a verdade, o processo da verdade que está por trás do véu, aí sim ele vai iniciar um caminho. Vai ser um iniciado. Tem iniciados que se desviam, se perdem. Tem. Muitos até.
Então, por isso que o Cristo sempre falou, orai e vigiai. O grande mestre de todos nós. Então, lembrando que ao buscador da verdade, cada um tem a sua verdade? Não. Cada um observa a verdade de um jeito. A verdade é única e absoluta. É uma só. Nós é que criamos subterfúgios sobre o entendimento do que é verdade, até para satisfazer o nosso ego, e, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Perguntar uma coisa aqui. Diga, cara. O que eu percebo também é que você falou que a gente está passando por essa era aí mais profana, né? O que eu estou percebendo? Você falou de Jesus Cristo, né? De Cristo. Eu percebo que muitas pessoas estão querendo tirar ele dessa era agora. É como se ele já não fizesse mais parte, não precisasse mais dessa energia, mais dessa consciência, e estão tirando. Eu tenho uma amiga que ela tem um canal que ela chama Quântico e Desperte, a Paula Cabral. E ela virou até evangélica, né? Mas nada que impeça ela também de entrar nesse conhecimento de encarnação, reencarnação, e lá, que ela diz que ela continua acreditando nisso, né? Mas ela percebeu que algumas pessoas com quem ela lidava, né? E falando que como se Cristo não tivesse mais uma hierarquia, como se ele não servisse para mais nada, agora é Arcturiano que serve. Quando eu escutei isso, eu falei, meu pai do céu. Para mim tudo é crístico, sabe, Paulo? Então eu estou percebendo que as pessoas estão querendo tirar ele da divindade, do propósito nosso de evolução, porque ele é uma consciência. Você tem como explicar também um pouco sobre isso? Elucidar um pouco as pessoas? Isso aí, primeiro, isso aí é orquestrado. Isso aí é de propósito, pelo que a gente conhece. Não só conhece, mas pelo que testemunhamos no nosso dia a dia, no mundo, por parte das chamadas, entre aspas, autoridades mundiais, com respeito a todos os ramos da sociedade. Da ciência, da filosofia, da arte, da religião, que são os 4 pilares evolutivos, principalmente da religião. Estão querendo tirar Cristo, Jesus, da parada? Então, porque ele é o caminho. Não o Jesus em si, mas o eu crístico, que está ligado a tudo que é ensinado, não só por eles, mas pelos avatares, pelos grandes mestres. Então não querem tirar só Jesus do caminho, o Cristo, na verdade. Fala-se muito dessa retirada porque o Cristo é o ícone do Ocidente. Então, tirando também o Buda da parada, o verdadeiro, o Buda essencial, né? No caso aqui citado, o Shakyamuni, que é o Buda da suprema e infinita compaixão, da linhagem de Cherenzig para o Tibete e para a Índia antiga, Avalokitesvara, é a mesma coisa. Ou seja, qualquer caminho para a iluminação, qualquer caminho para independência, autarquia e evolução espiritual, sem precisar depender de nada nem ninguém, está sendo extirpado da humanidade, e tudo aquilo que é relacionado está sendo, de uma forma velada e também de uma forma ostensiva, atacado, vilipendiada. É um outro tipo de lavagem cerebral, porque é um processo cósmico a questão dos valores e da energia que se expande de dentro para fora. Por isso, a referência do Sagrado Coração de Jesus, que é justamente expandir de dentro para fora a luz. E você ser um ser luminoso, e não um falso iluminado. Como já disseram para mim, até brincando, eu respondi brincando, pô, professor, o senhor não ser iluminado. Aí eu respondo, eu vou ser mais iluminado ainda, porque eu vou trocar a lâmpada de 60 por uma de 100. Aí eu vou ser mais iluminado. Né? Então é isso. Estão trocando a figura do Cristo de dentro para fora, assim como a do Buda, assim como até mesmo do Messias, do Messias,
ou a segunda vinda do Cristo, ou o advento do Quinto Império, tudo é mesmo, ou Maitreya, enfim. E vai vir mesmo, está na sequência, porque o programa divino milenar para esse planeta, desde até diante da Atlântida, esbarra aqui, esbarra ali, mas vai se cumprindo. Vai se cumprir, a despeito de quem quer que seja. Então, são momentos. Infelizmente, tem gente que cai nessa. Você citou arturiano. Né? Pelo menos para mim, é algo particular, que eu vou abrir aqui pela primeira vez em público, e não por uma questão de coincidência. É muito cômodo para você falar isso, que os arturianos estão em evidência. Não. Desde os meus 5 anos de idade até hoje, a estrela no céu, quando eu olhava muito para o céu, me chamou mais atenção foi Arcturus. Eu fui pesquisar sobre a estrela Arcturus ao longo desses anos todos. Pesquisar astronomicamente. Tanto que eu quase me formei em astronomia por conta disso. Muito bem. Então, a estrela Arcturus, para mim, é velha conhecida. Os arturianos, não. Os arturianos são seres fantásticos. Agora, eu peço muitas desculpas, mas tem que ser muito ingênuo e infantil para achar que os arturianos, ou quem quer que seja, vão atravessar uma hierarquia que um ser como o Cristo e o Buda comandam. Se eu não vou atravessar o meu chefe na empresa, por que eu vou atravessar o presidente da empresa ou o dono da empresa? Eu aqui, um reles mortal, eu vou achar que um arturiano vai atravessar um comando do sistema solar do qual esses seres fazem parte? Ou seja, volta e meia eu falo isso em lives. São seres muito avançados, eu não tenho a menor ideia do cronograma de trabalho deles aqui. A vida aqui no nosso planeta foi iniciada por inserções de seres de fora do sistema solar, mas principalmente de hierarquias altíssimas, excelsas do nosso próprio Logos, do nosso próprio sistema solar. Temos planetas no nosso sistema solar com vida extremamente avançada que já deixaram de ser física há muito tempo. Aí tem a ver com as tais rondas planetárias que eu citei resumidamente, rapidamente aqui. Então, existem cronogramas de trabalho internos e externos. Internos do nosso próprio planeta, externos no nível 1 do nosso próprio sistema solar, das hierarquias daqui aos planetas, a nossa Terra, comandados pelo Logos, pelas hierarquias do Sol, da qual o Arcanjo Miguel faz parte, e no intercâmbio com hierarquias de outros logoi, de outras estrelas, sistemas evolutivos do quadrante aqui da galáxia que fazemos parte. Então, é preciso ser revisto urgentemente, em minha concepção, até pelo trabalho que eu desenvolvo nesse tempo todo de ufologia também, que um arturiano, um cara de Sírios, um cara de Vega, um ser desses, estelar, uma hierarquia dessas, não vem aqui ao nosso sistema e ao nosso planeta ensinar, transmitir um conhecimento que aqui, com as nossas hierarquias daqui, a gente já faz com o pé nas costas há muito tempo. O cronograma de trabalho deles é incompreensível para o nosso nível de entendimento, muito mais amplo e mais profundo. Um intercâmbio com as hierarquias daqui, que também atuam em outras hierarquias de outras estrelas. Tá? Tem alguns fragmentos disso que tem origem de fora? Tem, mas com a permissão da hierarquia daqui. Eu achei muito legal, porque assim, tem muito canalizador aí, sim, sério, mas tem muita fantasia em relação aos arcturianos. Eu tenho um trabalho, né, com os arcturianos, você sabe, mas
às vezes me chegam umas informações que eu fico assim, eu achei tão bom você falar, que você falou com uma clareza, né? Porque eu falo muito isso, tá até no meu Instagram cortado, né? Que a espiritualidade, ela é hierárquica. Eu sempre falei, ela é hierárquica. É como se fosse uma grande empresa. É sempre assim que eu falo. Você precisa do faxineiro ao diretor da empresa. Sim. Se o faxineiro faltar, a empresa vai ficar suja, o executivo, o cliente não vai ficar à vontade porque está sujo, a xícara de café está suja, o chão está sujo, o banheiro está fedendo, né? Então, nessa empresa espiritual, ninguém é melhor que ninguém, mas existe cada um com a sua função. E um não vai tirar a função do outro, mas ele tem a sua função. Então, existe uma confusão tão grande em relação aos seres galácticos dentro dessa estrutura que eles acabam anulando outros seres, sendo que eles trabalham junto, só que na hierarquia. Uhum. Só que a gente aqui, pela religião, a gente põe muros e coloca esse aqui é melhor que esse. Não existe isso na espiritualidade. Tudo é importante, tudo faz parte. E eu sempre falo sobre isso. Só que eu não sei o que acontece, que vem outras vertentes aí, que quer vender curso. Não estou falando mal, porque eu também vendo curso, né? Que quer vender curso de Arcturiano a R$ 97, que não te traz um embasamento espiritual. Então não adianta você falar de seres extremamente evoluídos que nem corpo físico tem, né? Que eles são etéricos. Se você não explica como funciona a espiritualidade, né? Então, eu achei muito legal da maneira como você colocou, porque é real, ele não vai vir com a nave aqui te resgatar, ele não vai vir com a nave aqui quebrar o teu karma, quem faz é tudo a gente. Eles fazem os auxílios para que a gente possa... Eles têm essa consciência de não ter o direito de obstruir o seu aprendizado. Assim como nós não temos o direito de carregar o karma do outro. A gente auxilia o máximo que a gente pode, mas a gente não pode carregar a cruz do outro, porque é uma experiência que ele precisa passar, faz parte do aprendizado dele. Então esse discernimento ele é muito grande e que é perfeito nessas hierarquias. E mais uma vez, como você bem frisou, eu também sempre falo isso, o processo é hierárquico. Que hierárquico, cada um tem a sua função, seja angélica, seja dos mestres, seja de extraterrestre. Eu, inclusive, já há muito tempo, eu coloco a palavra extraterrestre como obsoleta, né? Porque é algo dúbio. Outro dia eu falei numa live aí, repito aqui, se nasce um neném, se uma moça está grávida dentro da Estação Espacial Internacional, e ela dá a luz ali, o neném é um extraterrestre, ele não nasceu aqui. Ele nasceu em órbita. Há uma base futura, que vai ter uma futura base lunar. O neném nasceu lá. Ele é o quê? Um lunático? Não. Ele é um ser que nasceu na Lua. A terrestre ele não é. Ah, mas é de linha humana. E aí? A humanidade vem da onde? Então, isso é muito relativo, é necessário um aprofundamento, no mínimo, discernimento a respeito dessas coisas, a lidar com certas coisas, porque fala-se abertamente algumas coisas e não se tem o grau, a noção, a consciência da responsabilidade que é a gente falar certas coisas. Para uns é diferente, para outros levam aquilo de uma forma profunda para as suas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, se levou, se deu valor, deu ouvidos, é porque houve uma afinidade. Mas se a pessoa, em vez de seguir cegamente, tiver um propósito interno de busca da verdade, ela, em algum momento, vai cair a ficha dela e ela vai ser conduzida e se deixar conduzir ao processo real que for melhor para ela, para o seu aperfeiçoamento, para a sua evolução, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Cada caminho é um caminho, né? Ao contrário daquele que não tem objetivo, não tem meta. Agora, tão decantada a história da Alice do País das Maravilhas, do exemplo da passagem ali do gato, vem a calhar, onde muita gente está assim, né? Quando a Alice pergunta para o gato, onde é que vai dar essa estrada? Aí o gato olha para a cara dela e diz, aonde você quer ir?
eu não sei, estou perdido. É para quem não sabe onde ir, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É isso que você quer para sua vida? Esse qualquer caminho serve pode te levar a um lugar que você pode não gostar. Tá? Então, não se deixe perder. A passagem rápida do Chico Xavier, independente da questão religiosa, doutrinária, Chico Xavier era uma figura que, a meu ver, estava acima, já transcendente de doutrina ou religião. Embora ele abraçasse o espiritismo, nada contra, né? Aliás, só a favor, porque eles começam por algum lugar. Tá? Assim como todo grande, toda grande alma, todo Mahatma, né? Ou Mahasaya. Então, tinha tanta coisa para falar. Então, no caso do Chico Xavier, quando ele foi levado a uma das luas de Saturno, teve um encontro com um comandante que queria falar com ele, ele recebeu esse convite por intermédio de Emmanuel. Isso está sendo divulgado abertamente por aí já. Tá? E quando o Chico perguntou sobre Jesus, ele disse, ele é o grande príncipe do seu planeta. O nosso é outro. Cada um tem o seu. Estamos aqui no Sistema Solar, aqui atuando, mas obedecendo às diretrizes hierárquicas superiores deste sistema. Paulo... Quem sou eu? Contrariar. Né? Por isso que eu falo, muita gente precisa rever seus conflitos, suas atitudes. Existe muito achômetro por aí, existe muita soberba, falta de humildade com coisas divinas. A começar pelo falar determinados nomes sagrados, como já citei aqui. Tá, então, as perguntas que chegam para mim, né? Que você já explicou de Javé, bate com o que essas pessoas falam, mas isso não tem nada a ver com o nosso Deus, o Deus... Totalmente diferente. Sim. Não. Então, qual é a relação que eles fizeram? Porque eu não consigo entender qual é a relação que eles fizeram do Arcanjo Miguel, dos 72 nomes, com Javé e Javé, porque esse é o nome que eles usam, Javé e Javé. Qual é a ligação? Eu preciso entender, não tem ligação, então. Olha, eu também não entendo essa ligação no Arcanjo Miguel com isso aí, não. O que eu posso te dizer é que Javé é um nome que, em verdade, dentro da Kabbalah e dentro do processo de conhecimento de base judaica, com respeito ao que está no Zohar da Kabbalah, que é o grande livro sagrado ligado principalmente a Sefirah número 2, Chokhmah, dos 32 caminhos de Hatziel. Você tem aí o termo Iavé, porque Javé é uma tradução aportuguesada mal feita do Iavé, que não é um nome nem pronunciável, porque é um nome sagrado do divino, que segundo a Kabbalah é impronunciável. Né? Começa por aí. E Iavé, né, na verdade, uma pronúncia errônea, repetindo, do tetragramaton sagrado, Yod, Het, Vov, He, as 4 letras do tetragramaton sagrado. Então, um conhecimento básico do básico do básico, nós temos a gemátria, ou gematria, que é a chamada numerologia cabalística, ou seja, cada letra num alfabeto sagrado, citando aqui o hebraico, é um número. E convém estabelecer a diferença entre número e algarejo. Cada letra é um número e cada número é uma letra. Existe uma simbiose. A letra e o número expressam uma vibração, um princípio de ver. Tá? Então você tem Yud, no caso, vale 10, tá? Rei vale 5, Vav vale 6, e Rei, e outro Rei também vale 5. Soma tudo, você vai ter 26, que é o número sagrado divino. Tá?
Colocando essas letras num triângulo equilátero, Yod, Esse aqui, Yud, Rei, Yud, é Rei, Vav, esse? Vav, Rei. Não, esse é o pentagrama. Não, não é isso não. Um Mas ele triângulo está como tetragramatron, ó. tetragramaton, porque você tem aí todas as letras e elas são expressas pelo pentagrama, porque nessas letras você tem o conjunto delas formando um, que dá 5, que é o número do homem. Por isso o pentagrama, que é uma figura que veio da Atlântida e passou pelo Egito. Tá? Então, Aí, esse daqui não é a representação do tetragramatron, não é a é a imagem. representação mágica do tetragramaton, mas o que eu estou explicando aqui é outra coisa. Ah, tá. Você Mas deixa colocar eu as só... letras, Para não colocar confundir, as isso aqui é um letras... selo? É um Oi? selo ou não? É um selo? Selo. São selo. Esse também é um selo de Também. Miguel. Tá. Não, era só essa a minha pergunta. Agora você pode continuar, Mas isso é desculpa. para outra coisa. O que eu estou explicando aqui é que se você colocar num triângulo equilátero, lá em cima, a letra Yud, depois, sempre da direita para a esquerda, Yud Re, Yud Re Vav, Yud Re Vav Re, e somar todos esses números correspondentes, você vai encontrar 72. Ou seja, você tem no tetragramaton sagrado e no seu desmembramento os 72 nomes de Deus. Tá? Entendi. Então, a conexão que estavam fazendo era por causa do nome Iavé, Javé, o Iavé. É isso. Porque existe já no entendimento maior da árvore sefirótica, a árvore sefirótica tem 3 colunas, chamado 3 pilares. Né? O pilar da misericórdia, o pilar do meio, que é o da benignidade, e o outro pilar, que é o pilar da severidade. O pilar da severidade é o chamado pilar Elohim Tsabaoth. Ele corresponde ao Nadi Pingala, por onde sobe a energia Kundalini. O pilar da misericórdia é o pilar Iavé Tsabaoth, que é o pilar que corresponde ao Nadi Ida, que sobe ao longo da coluna vertebral, onde transita a energia Kundalini. E o pilar do meio, que é o pilar da benignidade, ele simboliza o canal Shushumna, que é o canal central dentro da coluna vertebral, onde a energia Kundalini vai subindo, eclodindo os chakras para a iluminação. Tá? Então existe um processo aí de conhecimento e prática bem mais profundo que está além de determinados entendimentos e associações com Yahvé. Você associa, sim, dentro da representação da árvore sefirótica, Arcanjo Miguel e outros arcanjos planetários. Tá? Só. Agora, daí você tirar N conclusões, porque você recebeu uma mensagem, ou canalização de B, ouviu esse estudo aqui, não sei o quê, aí já é uma distância grande, é preciso ter cuidado em afirmar determinadas coisas, mesmo que algumas delas sejam verdade. Eu, pelo menos, considero uma responsabilidade muito grande, de um determinado ponto em diante, transmitir, tá? Mesmo que aquilo tenha fundamento, para um não iniciado, determinados conhecimentos. Muito bem, ficou bem esclarecido. Como a gente já estourou o tempo, Paulo, a gente vai combinar de novo para a gente falar sobre o conflito que eu acho que também é legal esclarecer, de Miguel com Lúcifer. Né? Que eu Não acho foi que bem também... conflito, não, mas houve vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Foi isso. Isso, mas a gente vai trazer também esse conhecimento para vocês. A gente tem um nome que não pode falar, então a gente vai chamar em conflito, né? E a gente deixa isso para a próxima, tá bom, pessoal? Paulo, muita gratidão para você. O pessoal vai colocar os teus contatos aqui no descritivo do vídeo, mas deixa o seu contato, as suas redes sociais para o pessoal te procurar, porque para quem quiser um estudo mais aprofundado com as escolas iniciáticas,
né, com as escrituras sagradas, porque temos escrituras sagradas, sim, antes da Bíblia, a gente tem várias outras escrituras, vários outros povos que foram povoando esse planeta, várias outras situações, como ele falou, que a gente está na A nossa quinta civilização atual é a sexta. É a sexta raça. Então, Que tem a gente se acha. a gente tem um estudo para isso, não é conclusões, existe um estudo, um aprofundamento. Então, ele é o diretor da escola Pilares de Hermes, que traz exatamente todo esse conteúdo que nós trouxemos aqui na live para que você tenha um esclarecimento. Então, se vocês quiserem entrar para o Pilares de Hermes, que eu acho interessantíssimo, o Paulo vai deixar aqui os contatos. Pode falar, Paulo. Obrigado, Karen. Vocês podem me achar pelo Facebook, tá? Paulo Iannuzzi, Pilares de Hermes. Vocês podem também me encontrar pelo Instagram, da mesma forma, @Iannuzzi Pilares de Hermes, pelo meu canal, tá? @Paulo Iannuzzi Pilares de Hermes, e pelo meu contato no WhatsApp, até para quem quiser receber as atualizações das atividades Pilares de Hermes, das minhas atividades, inclusive das lives que eu faço no TV Galáctica e que estão no arquivo do TV Galáctica, as mais antigas, que é 21 98273 9603. Karen, querida, muito obrigado, um grande abraço do Dorim, foi um gentil convite, foi ótimo, gostei muito. Espero que todos tenham aproveitado de alguma forma. Obrigado pela presença, apoio e carinho de todos vocês. Tudo de bom, tudo de melhor. E, como diziam os antigos egípcios, pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Namastê, Jet Ha. Jet Ha. Gratidão, Paulo. Até a próxima. Beijo, galera.